chamar aqui a Fernanda Marcossi. Vem, Fernanda, pra cá conversar com a gente. Olá. Tudo bom? Tudo bom? Prazer imenso ter você aqui, prazer te viu? receber, Prazer. Muito A prazer. Fernanda, pode sentar, por favor? Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Kelly já esteve aqui com a gente, Já falando estive aqui. um bate-papo maravilhoso aqui, falando sobre verdade. os jovens, até Sim. mesmo, né? A cultura, tudo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o empreendedorismo jovem. Jovem. Tem estado muito em alta, né, isso, Fernanda? Muito em alta. Recentemente saiu uma pesquisa no Google de maiores acessos no Google de profissões que nós temos no Brasil. Então, os jovens estão buscando muito ser empreendedores. Eles estão buscando isso. É uma mudança de comportamento que a gente enxerga bastante nos últimos anos. Legal. Então, você acha que assim, a meio a tudo isso, já que está ali, né, no primeiro, no topo de buscas, você acha que há uma competitividade? Como é que funciona isso no mercado? Sim, é super competitivo porque há essa história de, nossa, o que eu vou fazer de novo? O que vai ser diferente para que eu possa empreender, para que eu possa fazer a diferença nesse mercado, né? Porque se a gente for ver, temos muitos empreendedores. Então, o jovem, até recentemente saiu uma pesquisa do Sebrae de que jovens até 24 anos estão buscando muito e já pensaram, até antes dos 18 anos, ser empreendedores. Então, é um dado importantíssimo para a gente pensar nessa realidade nossa agora. Ó, eu amei essa pauta, Kelly, Fernanda, amei. Diferente, né? Poder falar um pouco, que até então estava muito preocupado, porque quando a gente abre as redes sociais do Instagram, você só vê jovens fazendo dancinha. Eu falei assim, gente, esses jovens são tão, entre aspas, tão sem futuro, sem a mente vazia, ele não tem um pensamento de empreender. E quando eu ouço a Fernanda vir para cá trazer uma pauta, abordar esse assunto, Sim. dizer que os jovens estão procurando e tem aumentado a procura dos jovens no Google a respeito deles querer se empreender, pô, eu já me alegro em saber que tem jovens que querem mesmo ser alguém na vida. E não é um jovem menor aprendiz, é um Sim. jovem empreendedor. Exatamente. Né? E Isso. como que funciona também a questão de idade? Quais são as idades, né? E quais são os segmentos que eles procuram para empreender? Isso, ótimo. Hoje em dia, até você estava falando sobre a questão das dancinhas, né? Gente, Isso está muito em alta. Mas é engraçado que nessa própria pesquisa aqui das buscas no Google, você vê que nos países da América do Sul, a maioria busca ou ser influencer ou youtuber. E no Brasil não, tem essa questão muito forte do empreendedorismo. Então a gente tem muito o ramo, muito da confeitaria, isso está muito em alta. A tecnologia, né? A gente vem com uma discussão muito grande de inteligência artificial, então a tecnologia está muito em alta, então os jovens buscam muito a questão da confeitaria, nós temos um número expressivo, e também da tecnologia na área da saúde. Hoje em dia as pessoas perceberam, né, os jovens estão percebendo que os cursos de graduação da saúde também eles podem se tornar empreendedores, podem ter suas próprias clínicas, podem vender seus produtos, isso é muito interessante. Quando você fala, Fernanda, sobre os jovens empreendendo no ramo da gastronomia, você percebe que isso aumentou, gastronomia e da saúde, você percebe que isso tem aumentado mediante a pandemia ou já tinha um crescimento bom antes da pandemia? A pandemia acelerou esse processo, porque muita gente percebeu que não precisava de um emprego fixo, né? Porque se a gente for pensar, eu não sei, a nossa geração deve ser a mesma, né? De nós três, deve ser a mesma. A nossa geração é muito forte nessa questão do mercado de trabalho, o trabalho fixo ou do funcionalismo público. Agora, o jovem de hoje em dia, não, ele está muito mais voltado para experiências, para a sua liberdade, porque ele pode trabalhar de qualquer parte do mundo. Então, eu acho que a pandemia acelerou esse processo de pensar, não, eu posso trabalhar de qualquer parte do mundo e posso ter meu próprio negócio. Então, eu acho que a pandemia tem sim uma grande parcela de culpa, entre aspas, né? Mas nesse processo de participação do empreendedorismo, com certeza. E é verdade isso, porque assim, a gente percebe que foi na pandemia mesmo, que startou tudo que as pessoas estavam ali segurando. Às vezes elas tinham um pouco de receio, né? De colocar a mão na massa, elas não tiveram outra opção, simplesmente tiveram que tomar alguma atitude. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta.
Hoje em dia a gente vê que a mão de obra tem diminuído cada vez mais. É claro que assim, todo mundo quer buscar o melhor para si, né? Se quer ser empreendedor, enfim, quer buscar o seu trabalho próprio. Mas como que será que pode ficar o nosso futuro com relação à mão de obra? Porque vamos supor, uma obra que tinha, por exemplo, 60 ajudantes e 60 pedreiros. Hoje você já praticamente não encontra mais, porque os ajudantes e os pedreiros conseguiram montar suas próprias empresas. Verdade. E assim eles... Como é que a gente vai enxergar esse futuro, hein? Esse futuro é complicado, porque se a gente for pensar que todo mundo está empreendendo, né? Mas, claro, tem muita gente que não tem esse perfil de empreendedor. É verdade. Né? Tem gente que fala assim, não, eu não sirvo para isso, eu não quero seguir no empreendedorismo e quero continuar com o trabalho ali fixo, que quer, por exemplo, no caso do pedreiro, quero continuar trabalhando para outra pessoa, não quero ter essa responsabilidade, porque, querendo ou não, empreender também é uma responsabilidade. Muito grande. Muito grande. Você é seu próprio chefe, então é muito difícil. Então, eu acho assim, claro, dá um susto de primeira, porque a gente vai pensar, nossa, vamos ficar sem ninguém para trabalhar, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que são perfis diferentes, né? É verdade. São perfis muito, muito diferentes e tem gente que não se adequa ao empreendedorismo. Entendi. Agora, Fernanda, eu quero que você olhe para essa lente da verdade que está ali. E dê uma ajuda para todas as mães que estão nos assistindo Sim. agora, mães e pais, em que sentido? Nós falamos aqui no início da entrevista a respeito daquele jovem que quer ser influencer, né? Eu quero ser influencer, fica na dancinha, ou então na música, aquela coisa tal. Dá uma ajuda, um sentido para essa mãe fazer, qual que seria a tua palavra como pedagoga para essa mãe orientar esse filho a buscar ser um empreendedor, a não ficar só nessa área da internet, mas pode ficar na internet, como você já falou aqui da área da tecnologia, não foi isso? Mas com uma direção de querer crescer, não com dança, mas sim empreender algo no Brasil e no mundo. Exatamente. Isso é muito importante porque quando a gente fala das dancinhas, muitas vezes a gente também tem que pensar que quando o jovem quer empreender e sair um pouco dessa coisa da dancinha, dessas redes sociais, ele precisa estudar. Né? A gente sempre fala, eu como pedagoga, eu posso estar batendo numa tecla mas é verdade, a gente precisa estudar, né? Quanto mais a gente aprimora aquele conhecimento que nós temos, melhor nós ficamos. Sim. Então, esse jovem e essa mãe, esse pai que está muito preocupado com o jovem, que está muito na dancinha, então incentive o seu filho a estudar, a ir atrás de objetivos maiores, né? Porque uma hora essa rede social da dancinha pode ser que ela acabe. Como as coisas nas redes sociais, elas são muito flutuantes, né? Passageiras, exatamente. Um dia ela está em alta, outro dia ela pode não estar. Sim. Então, o estudo é uma coisa que a gente não perde nunca. Então, quanto mais a gente incentivar os nossos jovens a estudarem, a buscarem coisas diferentes, que sejam originais, mais sucesso ele com certeza terá. Trabalhabilidade e empregabilidade. Consegui! Qual é a diferença? Antigamente a gente usava só o termo empregabilidade, né? Que é justamente buscar formas de se aperfeiçoar para o mercado de trabalho. Agora, quando a gente fala de trabalhabilidade, isso muda, porque é a pessoa se desenvolvendo, tendo competências para empreender. E não necessariamente ele tenha que ir para um mercado de trabalho formal, mas que ele possa ir ou para uma empresa própria, que ele possa criar a sua própria empresa. Então, tem uma diferença aí. Enquanto a empregabilidade é voltada para o mercado de trabalho formal, então como eu me desenvolvo formalmente para o mercado de trabalho, que antigamente era muito visto, por exemplo, as graduações, por exemplo, muito se via voltado para o mercado de trabalho formal. Hoje em dia, a gente já tem uma outra abertura nos cursos de graduação, né? Que é mais voltado para a trabalhabilidade, que é justamente desenvolver essa competência para que o aluno busque o melhor para ele. Então, eu quero ir para o mercado de trabalho formal? Tudo bem. Eu vou me desenvolver, né? Desenvolver as minhas competências para isso, mas, ao mesmo tempo, eu vou desenvolver competências para também criar o meu próprio negócio, se eu tiver esse interesse. Então, tem essa diferença. Para esse jovem que está nos assistindo agora, está pensando assim, pô, Fernanda, me dá uma orientação, em que sentido? Eu sou um jovem de 15, 16, 17 anos e, como você já falou aqui no começo do programa, a respeito da busca maior do empreendedorismo no lado do jovem, tem sido pela área da gastronomia. Ele pode começar, né, fazendo seus pratos dentro da sua casa. Sim. E conforme for crescendo,
né, vai crescendo a responsabilidade. Com certeza. Aí ele vê o quê? O lado de documentação, se caso ele for querer abrir alguma coisa, Isso. deixar registrado. Gostaria até que você explicasse Isso. sobre isso. É importante que assim que ele comece a empreender, ele crie pelo menos que ele vire um microempreendedor individual, né, que a gente chama de MEI. Então isso é A importante. partir de quando? Eu gostaria que você explicasse. Bem a no idade. começo, assim, a partir do momento que eu penso, eu quero vender alguma coisa, eu quero vender o meu trabalho para alguma coisa, eu preciso ter o meu CNPJ, né? Então, ou como microempreendedor individual ou para empresas maiores. Mas no caso de jovens empreendedores, eu acredito que o microempreendedor individual seja a melhor opção. Porque ele vai criar o seu CNPJ e ele vai poder ter nota fiscal e tudo isso para fazer as coisas corretamente, de acordo com o que a lei manda, né? Vai formalizar, né? Formalizar, Tem alguma idade exatamente. específica para poder fazer MEI? Olha, normalmente a gente espera-se que a partir dos 16 anos, 18 anos seja o ideal. Entendi. Mas claro, tem alguns casos específicos que pode ser que seja um pouquinho antes. Entendi. E agora vamos entrar na parte da estética, porque as mulheres estética. pensam numa... Ó, olha aqui, gente, ó. Você é vaidosa, cara? Eu sou um pouquinho. Um pouquinho, olha, um pouquinho, ela disse. Um pouquinho. Um pocão, olha lá. As mulheres, no caso de uma jovem, vamos colocar aí, Fernanda, uma jovem de 16 anos, ela precisa, um exemplo, qual que seria a responsabilidade que ela precisa no ramo da estética? Falamos um pouco da área da gastronomia, agora eu gostaria que você falasse do ramo da estética. Porque falam que tem que fazer faculdade disso, tem que fazer faculdade daquilo, só pode abrir uma clínica de estética se for formada nisso, naquilo. Explica um pouquinho pra gente nesse verdade. ramo da estética. Porque as questões voltadas à saúde, né, a beleza, a saúde, elas têm sempre conselhos que estão ao redor delas e formalizam certas coisas. Então, por exemplo, você precisa, para criar uma clínica de estética, por exemplo, ser de fato formado no curso tecnológico de estética e cosmética, para que você tenha toda a formalização, para que esteja tudo de acordo com a lei. Mas, por exemplo, é muito comum a gente ver, por exemplo, as garotas mais jovens, né, com 20, 21 anos, a terem, por exemplo, estúdios de unhas. Hoje em dia isso está muito em alta. Eu, inclusive, tenho alunas na pedagogia, do curso de pedagogia, que têm estúdios que legal. de beleza e empreendem nessa área. Me diz uma coisa, a faculdade hoje, ela já incentiva, né, o empreendedorismo jovem? Muito. Inclusive, assim, como em outras universidades, mas a Universidade de Guarulhos, a UNG, nós temos alguns projetos que estimulam o empreendedorismo. Inclusive, uma disciplina que nós temos se chama empreendedorismo. E todo aluno, independente do curso, da área que ele quer seguir, ele vai fazer essa disciplina. Em algum momento do curso ele passa por ela. E nessa disciplina, eles têm a opção de criar uma empresa. E isso vai passar por alguns processos, né, de escolha. Inclusive, depois, se ele é selecionado, ele ganha um apoio em dinheiro para que ele possa começar a própria empresa. Isso dentro da faculdade? Dentro da faculdade. Que legal. Isso, E muito bom. aproveitando que você falou da UNG, parece que vai ter um evento lá, né? Exatamente. Para incentivar essa trabalhabilidade. Onde será? Quem que pode participar? Vamos lá. Nós vamos ter a Feira de Trabalhabilidade na área da saúde, lá na Universidade de Guarulhos, a UNG. Mas está aberto a todo o público, não só para alunos, é para toda a comunidade. Então, todo mundo que quiser, que for de Guarulhos, da região, ou mesmo de São Paulo, que queira participar, é muito bem-vindo. Nós teremos divulgação de várias vagas de estágio e de emprego formal também. São mais de 1.700 vagas em Guarulhos e no nosso campus de Itaquaquecetuba, 1.000 vagas. Então, tem muita vaga para quem está buscando primeira oportunidade de trabalho ou para quem quer se recolocar profissionalmente. Isso é muito importante, então vale muito a pena quem tiver com essa vontade. Vamos ter vagas voltadas para a área da saúde, mas também para outras áreas. É bastante abrangente, nós vamos ter várias empresas parceiras. E esse curso que você fala, quando é voltado para a área da saúde, é de quanto tempo a duração do curso? Depende do curso. Então, nós temos curso, por exemplo, de odontologia, que são 4 anos. Mas, ao mesmo tempo, temos o curso de estética, né? De estética e cosmética, que são 2 anos, porque é um tecnológico. Então, depende muito do curso. Medicina veterinária são 5 anos. Então, depende do curso específico da área da saúde. Todos os cursos voltados para a área da estética, no caso,
quando você fala de estética, é harmonização, essas coisas assim, mas ou não? Isso. Não, porque a harmonização depende muito. A harmonização é só os médicos, né, dermatologistas e dentistas que podem realizar esse procedimento. Os esteticistas não podem. Não pode, Não né? podem, não. Então, da parte da estética, é mais o quê? Fala pra gente um pouco. Da estética, nós temos a parte de design de sobrancelha, de cuidados da pele em geral, também dos cabelos, das unhas. Extensão de cílios. Isso, extensão de cílios. É uma estética mais superficial, não tão invasiva, né? Isso, não tão invasiva. A drenagem linfática, que é algo que está muito em alta também. Então, todos esses procedimentos são feitos por esteticistas. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como é possível, né, desenvolver a trabalhabilidade num jovem? A gente tem que sempre incentivar. Eu acho que o incentivo é a palavra-chave para desenvolver esse empreendedorismo no nosso jovem. Porque muitas vezes ele fala assim, nossa, eu tenho ideias tão bacanas e não consigo colocar em prática. Então a gente precisa incentivar, mostrar os caminhos para ele. E acho que disciplinas como essa que eu falei para vocês agora há pouco, de empreendedorismo, são fundamentais para mostrar que eles são capazes, que eles podem também ser empreendedores. Porque às vezes a gente olha o empreendedorismo como uma coisa assim, nossa, grandes CEOs de empresas famosas, né, que são... Nossa, nunca vou chegar nisso. Claro que vai, consegue, mas a gente tem que mostrar que começa pequeno mesmo. Então eu acho que o incentivo é o grande ponto aqui para a gente incentivar cada vez mais o nosso jovem a ser empreendedor. Legal. E como que você avalia essa questão de estar lá no topo, né? Sendo muito bem procurado, empreendedorismo jovem, né? Ao invés de ser feminino, enfim, Sim. Geralmente a gente estava falando de outros tipos de empreendedorismo aqui também, mas agora está no topo do Google, o empreendedorismo jovem. Por que você acha que isso está acontecendo? Eu acho justamente que é por essa mudança de comportamento, de uma outra mentalidade do jovem, né? Porque o jovem de antigamente, por exemplo, buscava uma casa própria, um carro próprio. Hoje em dia, o jovem já não quer mais nada fixo, porque são outros tempos, né? Ele quer poder trabalhar da China, do Japão ou da casa deles, de qualquer lugar do mundo. Ele quer ter essa liberdade de tempo também, né? Ele busca uma qualidade de vida diferente do que se buscava anteriormente. Ele busca essa experiência. Então, por isso que acho que o mercado, o emprego híbrido, né? E também o home office, eles cresceram tanto, porque esse jovem, ele fala assim, não, mas eu posso trabalhar de qualquer parte do mundo, eu consigo fazer tudo o que eu quero de qualquer parte do mundo. Então, ele não se prende muito àquele lugar, né? Como a gente às vezes fica preso num escritório, por exemplo. Eu acho que a pandemia teve aí, né, toda a sua parte que não foi muito fácil, mas teve tantos cliques assim, né, nas pessoas que a gente nunca imaginava que poderia chegar a acontecer, né? Com certeza. A Fernanda tá aqui conversando com a gente e tô aqui, minha mente foi longe. Foi. Não sei se você chegou a ver esse caso. Não lembro se foi 2 ou 3 jovens da idade de 13 a 15 anos, muito expert em internet, né? Porque você comentou no começo sobre a procura da gastronomia, depois você falou da tecnologia e falou da saúde. Isso. Nós já conversamos sobre a área da saúde e da gastronomia, agora vamos falar sobre a tecnologia. E esses 3 jovens conseguiram hackear o Instagram do Neymar. Não, acho que foi Twitter ou Instagram, não me recordo. Aí o Neymar fuscando daqui, de um lado, do outro, eles conseguiram chegar até os meninos, os adolescentes. Aí o Neymar, na gravação, falou assim, por que você hackeou meu Instagram, rapaz? Você sabe que eu uso isso aqui para o trabalho. Sabe o que o menino respondeu? Aí eu queria que você só me visse. Aí ele falou assim, poxa, tem tantas outras oportunidades que eu posso te ver e você vai hackear o meu Instagram, rapaz. Aí ele falou assim, pô, Neymar, manda um beijo pra mim, um abraço pra mim. Aí o Neymar foi na gravação do áudio e mandou. A minha pergunta é o seguinte, Fernanda, tantos jovens hoje, que não é pouco, são muitos, eles têm uma habilidade tão absurda da internet e do celular. Você acha que são poucos cursos que são voltados... Eu não vou colocar culpa para isso, mas eu acho que são poucos cursos que aprimoram os jovens na área da tecnologia, deles se aprimorarem mais, crescer nessa área. Porque um jovem desse que consegue hackear um Instagram de uma pessoa com mais de 200 milhões de seguidores, poxa, é um menino inteligente. Super inteligente. Super inteligente. Super inteligente. Mas
Hoje em dia Eu isso não está estou querendo colocar culpa, nos culpa, cursos. claro. Mas você acha que são poucos cursos que se tem em que essas mães possam estar colocando seus filhos para poder se aperfeiçoar nessa área? Hoje em dia cresceu muito o número de cursos voltados à tecnologia e cursos de curta duração mesmo, né? Que são esses tecnológicos que eu comentei até anteriormente com vocês, que é o caso de estética, mas nós temos sistemas de internet, temos para eles aprenderem a fazer vídeos. Então, são cursos de curta duração, de até 2 anos, que eles podem aprimorar. E é interessante também um outro percurso, né? Pensar, eu sou de qualquer outra área, mas eu também quero me aprimorar na tecnologia, então eu acho que os outros cursos de graduação, né, os cursos devem ser pensados também. Como eu uso tecnologia, independente da área? Que é, por exemplo, eu sempre uso muito o meu exemplo, porque como eu sou professora da graduação e eu dou aula para as alunas de pedagogia, porque eu falo alunas porque a grande parte dos nossos alunos de pedagogia são mulheres, né? E a gente traz a tecnologia para que elas possam usar isso em sala de aula também quando elas se tornarem professoras. Porque isso é um incentivo a mais para esse jovem que está crescendo na escola pública ou particular daqui do estado de São Paulo, por exemplo, para que essa tecnologia seja cada vez mais utilizada, porque a gente não pode deixar de usar a tecnologia. Isso parece que faz parte do nosso corpo, né? Os jovens, então, não largam o celular. Gente, o tempo todo. É jovem horas. e criança. E criança. Gente, tem crianças que fazem coisa que eu nunca fiz na vida. Eu tenho Faz melhor que eu nós, tenho um ó. aparelho, eu tenho um Mil aparelho iOS que eu não sei nem mexer. Eu só faço story e tiro Não tem foto. noção, né? Agora, se nós colocarmos na mão de uma criança de 8 a 10 anos, vai fazer tanta coisa que você Vai. fala assim, meu Deus, como que eles aprenderam a fazer isso? Nativos digitais, né? Porque eles já verdade. nasceram nesse ambiente voltado para a tecnologia, coisa que a gente, por exemplo, não, né? Quantos anos vocês foram ter celular praticamente? Eu, por Nossa. exemplo... Bem depois. Bem depois. Nós tínhamos aquele bombinha, lembra? Bombinha? É uma bombinha assim, eu não vou dar o nome da parede. O tijolo. O tijolo. Ou aquele que tinha uma cobrinha, o jogo da cobrinha. Mas olha, eu vou te falar uma coisa, Fê, eu acho que é muito importante também essa questão, né, do incentivo nas universidades. Exatamente. Desses incentivos também, por exemplo, como vai ter lá na UNG, Isso. né, uma feira do empreendedorismo, do incentivo ao empreendedorismo jovem. Então, eu acho importante, né, além de ter todo esse incentivo, né, por fora, os pais também que têm essa vontade com os filhos, se percebe que eles têm ali o feeling de serem empreendedores, que também incentivem, né? Exatamente. Porque aí eles já vão começando aí na vida, né? Exatamente. É verdade. E é muito Isso. pertinente, nós estamos te recebendo aqui Eu agradeço nessa tarde para muito. você poder falar Sim. muito conosco a respeito do empreendedorismo jovem. Eu quero te pedir que você deixe aí a dica para todas as mães e pais que estão aqui nos assistindo, para incentivar as mães e pais a poder fazer o mesmo, verdade? Sim, acho que é uma questão mesmo de observar o seu filho, né? Se ele tem essa veia do empreendedorismo, se ele tem vontade de vender alguma coisa, por exemplo, porque às vezes a gente vê crianças muito pequenininhas já querendo vender várias coisas, pintando, fazendo desenhos para poder vender. E isso já mostra que ele tem uma vontade de ser o dono do próprio negócio. Então, incentivem cada vez mais, não falem que aquilo é uma bobagem, porque muitas vezes a gente tem a impressão, né, de que a criança está fazendo muito pequenininha aquilo, é de que é uma bobagem, mas não é. Incentivem cada vez mais os seus filhos para que eles se envolvam e queiram também ter o seu próprio negócio, porque isso é muito importante. Muito bom. Ótimo. Muito obrigada, Eu que viu, pela sua agradeço. presença, né? Maravilhoso. Obrigada. Foi super interessante, né? Porque é um assunto que eu acho que poucas vezes a gente vê comentando. E está lá, né? A pesquisa do topo do Google, então significa que tem muitos jovens aí querendo Graças a empreender. Deus. Larga um né? pouquinho essa dancinha, amigo. Larga o celular, né? Vai procurar. Quem será que dançava quando era criança, hein? Fê, muito obrigada. Eu que Por gentileza, agradeço. deixe os seus contatos para quem quiser Deixo, conhecer um pouco sim. mais do seu trabalho. Deixo sim. Nós temos o nosso Instagram, que é @UNG_Guarulhos. E o nosso telefone para mais contatos sobre a feira, que é 11 2464, desculpem, Imagina. 1151.
Isso aí, muito Certo? obrigada, viu? Eu que agradeço. Então, galera de casa, Obrigada. por favor, Ai, Fernanda, você é incentivem. maravilhosa. Incentivem. Agradeço. Obrigada, Eu adoro viu? vir aqui. Muito obrigada. Muito obrigada de coração. E mamães, Gente. papais de casa, por favor, incentive seus filhos ao empreendedorismo jovem, porque é muito importante já desde já, novinho, tirar um pouquinho do Verdade. celular, né, trazer para fazer coisa diferente. Se você percebeu ali que ele tem um espírito de vendedor ou qualquer outra coisa parecida, incentiva, porque nós dentro de casa somos os maiores incentivadores, né? Verdade. Eu tô aqui pensando, olhei pra Kelly e fiquei pensando, porque a filha da Bárbara, a Luísa, tem todos os, né, aqueles trejeitos De de apresentadora. apresentadora que nem a Bárbara. E a tua filha, ela é tua cara. É? Eu acho que ela vai Ah. ser assim, bem comunicativa, vendedora que nem É. você acha, não? Eu acho que sim, ela já faz teatro, então ela gosta do negócio. Mas é isso, né, gente? Então, bora incentivar os filhos.